Meus queridos irmãos, saúdo com grande alegria os nossos seminaristas da Diocese de Formosa, aqui reunidos para esta Santa Missa de encerramento do semestre, antes do período de férias. Também cumprimento os seminaristas amigos de outras dioceses que rezam também conosco, a quem agradecemos pela estima e pelo bom relacionamento com a nossa diocese e com os nossos seminaristas. Saúdo também o nosso querido diácono Gabriel, que vive este belo tempo de preparação para a sua ordenação sacerdotal, presbiteral, prevista já para o dia 12 de dezembro. E todas as pessoas que hoje nos acompanham nessa celebração, nossos amigos e amigas que vieram para esta Santa Missa. Hoje, além de concluirmos mais uma etapa da formação, celebramos também a missa votiva de São José, patrono da Igreja Universal, guarda do Redentor e modelo de todos aqueles que se preparam para servir a Nosso Senhor no ministério sacerdotal. São José nunca pronunciou uma palavra registrada nos evangelhos, mas ensinou com toda a sua vida a obediência, a castidade, a humildade e a fidelidade absoluta ao projeto de Deus. Que Ele acompanhe cada um de vocês nas suas férias, levando a todos os seus familiares o nosso abraço. E fortaleça a resposta generosa à vocação que cada um recebeu e deve cultivá-la com intenso fervor, perseverando até o fim da formação. A primeira leitura nos oferece uma palavra que deve ecoar durante as férias de vocês. É tempo de procurar o Senhor. Oséias 10, 12. O profeta não diz apenas é tempo de descansar, mas de buscar a Deus. O profeta denuncia o coração dividido de Israel. Este talvez seja o maior perigo para um seminarista, um coração dividido entre Cristo e o mundo, entre a vocação e os próprios interesses, entre a vontade de Deus e os próprios desejos e projetos. O Senhor quer o coração inteiro de vocês. A formação sacerdotal é justamente a lenta unificação do coração humano em torno do coração sagrado de Jesus. O Santo Evangelho mostra Jesus chamando os 12 pelo nome e enviando-os em missão. Antes de serem enviados, foram chamados. Antes de pregarem, permaneceram 3 anos na escola do discipulado com o Mestre. O seminarista vive exatamente esse tempo precioso. Ainda não é sacerdote, mas já pertence de modo especial à Igreja. Como ensinava Aristóteles, o grande filósofo grego, 3 séculos antes de Cristo. Está em potência aquilo que pela graça e pela ordenação um dia será um ato, como aprimorou Santo Tomás de Aquino na leitura de Aristóteles. Por isso o seminarista deve viver desde já como aquele que deseja tornar-se sacerdote segundo o coração de Jesus. Contemplem frequentemente a figura de São José. Um bom sacerdote nunca pode dispensar uma devoção muito especial a São José. Antes mesmo da missão pública de Jesus, Deus confiou a esse grande santo a missão de guardar Jesus. Antes de exercer um ministério, o seminarista também é chamado a guardar Cristo dentro do seu próprio coração com toda piedade e santidade. Quem aprende a viver escondido com São José será um sacerdote sólido quando chegar o tempo da missão.
Nunca se esqueçam que o sacerdócio não é uma profissão, é uma configuração sacramental a Jesus, sumo e eterno sacerdote. Vocês se apresentam livremente à igreja para que ela faça o discernimento da autenticidade da vocação de vocês. E se um dia forem ordenados, tornar-se-ão colaboradores diretos do bispo, sucessor legítimo dos apóstolos, participando da única missão confiada por Cristo aos 12, anunciar e santificar o povo, apacentando o rebanho, apresentando os sinais do reino de Deus. A Diocese de Formosa possui uma história belíssima. Somos herdeiros da fé do nosso primeiro bispo ordinário, Dom Victor Thielbeck. Mas antes dele passou pela nossa diocese o bispo que me batizou, Dom Francisco Prada Carrera, que era o prelado de São José do Tocantins. Da prelazia de São José do Tocantins foi desmembrada a prelazia de Formosa, depois constituída diocese, cujo jubileu de 50 anos vamos celebrar no ano 2029. Na sequência de Dom Vitor, nós tivemos Dom João Wilke, Dom Paulo Belotto, Dom Dilmo, que foi ordenado bispo na nossa diocese e como um cometa veio como bispo a este mundo por pouco tempo, mas deixou sua luz entre nós. E, portanto, os sacerdotes que edificam ou edificaram a nossa igreja particular com oração, sacrifício e fidelidade, naqueles tempos tão difíceis, tão complexos que era a nossa diocese há 70 anos atrás. Hoje, essa diocese continua através de vocês e vai continuar. Cada geração recebe um patrimônio espiritual e tem o dever de transmiti-lo ainda mais rico às gerações seguintes. Todos vocês, chegando ao ministério, têm que superar os padres de hoje e os bispos, porque vocês têm outras riquezas que nós não tivemos na nossa formação. Gostaria de recordar de maneira muito especial, no final deste semestre, a figura inesquecível de Monsenhor Zezinho, falecido há tanto tempo antes de alguns de vocês talvez nascerem. A vida desse sacerdote foi como uma verdadeira escola para qualquer seminarista. E ele levou para o seminário dezenas e dezenas de seminaristas e muitos sacerdotes hoje que trabalham na diocese são frutos do trabalho dele. Foi um sacerdote de profunda oração. Tive a alegria de confessar-me com ele quando sacerdote, ainda antes de ser bispo. Fidelíssimo à doutrina da igreja, obediente ao seu bispo, apaixonado pelo povo e reconhecido por sua simplicidade, humildade e profundidade. Sua batina surrada, marcada pelos anos de missão, tornou-se quase um símbolo de um padre que gastou a vida toda servindo Cristo sem buscar nenhum reconhecimento humano. Esse é o tipo de sacerdote que a diocese continua desejando formar. Também recordamos com grande amor, gratidão, outros sacerdotes como o Padre Tiago, grande construtor, Padre Jair, grande missionário que gastou sua vida no sertão, Monsenhor Juarez, bruto como era, mas com grande carinho, nunca guardou mágoa de ninguém. Padre Humberto, que ganhou de todos na brutalidade, no maltrato com o povo, mas tinha um coração de grande sabedoria e fez tudo. Padre Tiago fez a catedral. Padre Humberto, muitas outras coisas, casas paroquiais. Padre Tiago foi capaz de comprar um tratorzinho que está na frente da igreja São José como
parte do Museu dos Couros, com o qual abriu as estradas no tempo idos dos anos 60, 70, levando as estradas que hoje são asfaltadas a tantos lugares, com os sertanejos que com seus machados, com suas foices, com suas pás, ia desbastando aquele mato e o pequeno trator consertando para que os carros velhos, os caminhões ligados à manivela, os jipes, pudessem passar. E tantos outros padres que já morreram, outros que ainda estão vivos na Europa, na congregação em Minas Gerais, que deixaram um legado de fidelidade ao altar, ao confessionário e ao povo de Deus. As virtudes sacerdotais não surgem no dia da ordenação. Elas vão sendo construídas diariamente. Um padre bom, um padre que agrada a Deus, ele vai construindo a sua edificação sacerdotal no dia a dia. O seminário existe justamente para isso, formar homens de Deus. A inteligência se forma pelo estudo, o coração pela oração, a vontade pela disciplina e a alma pela graça. É muito importante isso. Santo Tomás de Aquino trabalhou isso muito bem na sua Suma Teológica. A graça é preponderante, mas nós precisamos, e a igreja sempre alçou mão disso, dos recursos do exercício da mente para perscrutar, ou na linguagem de Aristóteles, espicaçar o profundo da cultura, da lógica das coisas, da interrogação pela realidade do ser e de tudo aquilo que lhe ovaciona e todas as realidades que fazem parte desta interrogação do ser humano. Um padre sem conhecimento filosófico, sem o mínimo de lógica, de metafísica, de conhecimento antropológico, da filosofia da linguagem, da cosmologia e de tantos outros tratados da filosofia, ele fica às vezes castrado na sua capacidade de dialogar com as realidades, sobretudo com as realidades últimas das coisas, como dizia Aristóteles. Guardem com amor essas três grandes virtudes que resplandecem na vida de Cristo e que também as encontramos na vida de São José: a castidade, a pobreza e a obediência, que são virtudes do Cristo sumo e eterno sacerdote, casto, pobre e obediente ao Pai. Quem aprende essas virtudes no seminário chegará muito mais preparado ao altar de Deus. Ara Dei Christo est. O altar de Deus é Cristo. O padre é um servidor do altar. O padre não é servidor de sindicato, de ONGs, de nada disso. Ele é servidor do mistério. Por isso o sacerdócio está acima de tudo aquilo que é missão dos homens, que é uma missão de curar almas, de levar as almas para Deus. Numa cidade nossa do interior, o sacerdote deve ter uma cultura mediana, acima da cultura do povo, do juiz da cidade, que às vezes vocês vão ter juiz com quem vocês vão ter que dialogar ou enfrentar, que acha que sabe tudo, mas às vezes não sabe nem as leis adequadas do código. Da mesma forma, promotores, que hoje estão surgindo, esses promotorzinhos apedeutas que querem proibir oração nos lugares públicos, como vi hoje uma promotora, que não sei em que lugar, aliás, estava vestida de vermelho, a contento, numa reunião de grupos de conselhos tutelar. Uma senhora evangélica disse: vamos começar a nossa reunião fazendo uma invocação a Deus. Ela falou: para, o Estado é laico, aqui não é lugar de oração, aqui não é lugar de Deus. Religião é coisa particular, vocês vivem para lá. Esse é o nível da gentalha que nós estamos vendo assumir as nossas realidades, que não tem nada de Deus no coração,
porque foram doutrinados nas nossas universidades, com o catecismo de Marx, que a religião é ópio do povo, que a igreja precisa ser destruída, que a fé precisa ser eliminada, e ainda tem gente que acha que a gente não pode falar do comunismo. Comunismo é isso. Comunismo existe e ele está hoje disfarçado. Tomou tudo na nossa nação. Até a igreja. Tem quantos setores da igreja tomados por essa mentalidade? Que quer fazer uma leitura da Bíblia de cunho marxista? Uma leitura relativista da teologia e da moral? Conforme esses preceitos nauseantes e nauseabundos, por melhor dizer, dessa ideologia que tem massacrado milhões e milhões de pessoas. As férias, portanto, não suspendem a vocação. Preste atenção nisso. As férias não suspendem a vocação. Nós já falamos na nossa formação anteriormente que vocês devem dar um bom exemplo em casa de homens de oração, de homens fiéis, fiéis à sua liturgia das horas, ao seu terço. O seminarista continua sendo seminarista na casa dos pais, na paróquia, numa viagem ou qualquer lugar onde alguns de vocês vão estar. Não existe férias da vida espiritual. Continue participando da Santa Missa, de preferência todos os dias. Se não dá, mas aos domingos é inconcebível pensar que um seminarista não vá à missa aos domingos, a menos que esteja visitando alguém da família num lugar onde a teologia da libertação já corrompeu tudo e não tem a missa. Cultive diariamente a oração pessoal, permaneçam fiéis à liturgia das horas, ao Santo Rosário, à leitura espiritual, à direção espiritual, ao exame de consciência. Nas férias, levem com vocês o exemplo de São José. Em Nazaré não havia aplausos, nem grandes acontecimentos, nem reconhecimento humano. Havia trabalho e silêncio, oração e fidelidade cotidiana. Assim também devem ser as férias de um seminarista santo, simples, disciplinadas e profundamente unidas a Cristo. Não queira ser você lá na sua comunidade uma miniatura de padre, se o padre está de férias. Não, você é um seminarista, um servo, que precisa de oração, que precisa de humildade. Acolha bem os idosos. Muito amor aos idosos. Trate bem as crianças, mas sem abraçá-las, sem colocá-las no colo. Porque nem isso a gente pode fazer mais na igreja. Porque a esquerda, que combate terrivelmente essas realidades de pedofilia, todo escândalo de padre, ela é tão mafiosa que ela tem engavetado no nosso Congresso leis de aprovação da pedofilia. E hoje nós não podemos, eu mesmo já não tenho muita liberdade de colocar meus sobrinhos netos no meu colo, porque parece que é uma coisa que nós estamos tão angustiados com isso, tão preparados para resistir a isso, que nós às vezes não damos o nosso carinho às nossas crianças, até mesmo da família. Mas tenha cuidado, porque uma pessoa maldosa pode tirar uma foto sua abraçando uma criança e dizer, ele é pedófilo, ele é abusador de crianças, e vai levar ao Ministério Público, se é uma pessoa inimiga da sua família ou da igreja, e você vai sofrer com um processo que acha uma pessoa que vai dizer que é, e até você mostrar que é o contrário, dá muito trabalho. Mas lembre-se, o bispo de vocês está do lado de vocês quando vocês estão na verdade. Contem comigo. São José Maria Escrivá dizia, primeiro oração, depois expiação. Em terceiro lugar, muito em terceiro lugar, a ação. Não se preocupe de chegar na paróquia, que o padre está viajando e pediu para vocês ficar lá 2, 3 dias, de fazer tudo. Eu citei o Monsenhor Juarez aqui, que era bem desleixado, um santo desleixado. Eu fiz a primeira comunhão com ele, fui coroinha dele. Naquele tempo, coroinha nem tinha essas vestes que tem hoje. E uma vez de férias como seminarista, aquela mala dele que já tinha mais de 30 anos, cheias de tudo que é penduricalho, aquela mala de levar para as missas, eu fiz uma limpeza na mala. Tirei as sujeiras, livros velhos que já não usava,
folheto domingo de 3, 4 anos atrás, fiz uma limpeza, uma asepsia naquela mala de liturgia, pensando que ia agradar meu pároco. Quando ele chegou, ele faltou arrancar minha cabeça dizendo que eu tinha mexido nas coisas dele, que agora não sabia onde estavam as coisas. Então tenha cuidado também nisso, né? Porque às vezes a gente quer agradar o padre e acaba não agradando. E uma lição preciosa para quem deseja ser padre vem da beata Conchita Cabrera de Armida, lá do México. Mãe espiritual, teve um filho espiritual, mãe de muitos filhos. Grande apóstola da santificação sacerdotal, como as mulheres aqui no Brasil e a nossa querida Laura aqui, que representa esse movimento aqui conosco. Ela afirmava que o sacerdote deve se tornar-se uma verdadeira transparência de Cristo. Isso começa agora, é hoje, não é para deixar para amanhã. Cada estudo, cada renúncia que vocês fizeram, cada momento de oração e cada ato de obediência vai moldando o coração sacerdotal de vocês no seminário. Eu tinha pedido 2 seminaristas para ir comigo esse final de semana, no encontro que vou coordenar fora, mas falei, mas tem que saber se o reitor libera. O reitor não liberou. O padre responsável pela turma me ligou e eu compreendi perfeitamente. Tudo bem, eles têm que ficar até o final, né? É assim, a obediência ela vai curando o nosso orgulho e vai nos modelando naqueles homens que Deus quer de nós. Hoje queremos olhar também para o nosso diácono, o Gabriel. Ele sempre fica meio acanhado de eu dizer toda a missa sobre ele, porque é a nossa alegria, é o padre que nós vamos ordenar esse ano. A maior festa da diocese é a ordenação de um padre, né? E quando for a vez de vocês, eu vou falar o tempo todo, o ano todo que vocês forem diáconos, eu vou estar falando. E eu espero que os 5 que vão fazer a adesão esse ano possam perseverar, que nós vamos ter uma ordenação com 5 novos padres, que será uma grande bênção para a igreja daqui 3, 4 anos, se Deus quiser. O diácono Gabriel já percorreu este caminho formativo. Agora ele vive a etapa imediata de preparação para o presbiterato. Sua caminhada recorda aos seminaristas que a formação não é uma teoria, mas um caminho concreto que conduz ao altar. Rezemos para que chegue logo o mês de dezembro, o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, que eu escolhi, espero que o Conselho homologue a sua ordenação, para que nós possamos soltar os nossos fogos de alegria, profundamente alegres, por mais um irmão nosso que será configurado a Cristo, servo e bom pastor, e que seu testemunho anime cada um de vocês seminaristas a perseverar com alegria, fidelidade e confiança. São José nunca procurou aparecer. Olha, isso é muito bonito. Mas tornou-se indispensável no plano da salvação. Ele foi ali, um divisor entre o Antigo e o Novo Testamento com Nossa Senhora, acolhendo Cristo. Assim também deve ser o futuro sacerdote. Não buscar protagonismo, mas deixar que Cristo apareça em vocês. E eu agradeço muito a Deus pela qualidade moral e espiritual de cada um de vocês. Vocês têm dado muito gosto ao bispo, à diocese. Não é um elogio para vocês ficarem vaidosos, empavonados, mas é para dizer que a graça de Deus entra no coração de vocês. Eu rezo sempre por vocês, pelos nossos padres, sempre. Sempre ofereço a missa por vocês. E cada um de vocês que vai chegando é uma alegria que a gente sente no coração. Porque eu comentava com um padre na nossa diocese, vocês vão fazer a novidade da diocese. Porque os mais velhos vão ficando para trás, vocês estão chegando e vocês vão dar um novo vigor à diocese. Se nós conseguirmos inaugurar a nova diocese de Posse, as 2 dioceses, muito irmãs ali, vão caminhar nesse vigor, porque os que são lá da região de Posse vão voltar para lá, os que são da região de Formosa ficam conosco. Mas vocês vão continuar irmãos, porque muito próximos uns dos outros. São José continua ensinando que a fecundidade da vocação nasce de quê? Da humildade.
da castidade, da obediência e da confiança absoluta na providência divina. Como nós falávamos da pobreza de muitos de vocês ali, que não é defeito, que vocês não podem ficar com a cabeça baixa, que às vezes não tem dinheiro para comprar um livro que precisa, mas a providência nunca vai deixar vocês ficar sem o necessário para ser padre. Eu não tenho dó de vocês nesse sentido, porque eu fui mais pobre que vocês aqui no seminário. Como eu contei para vocês, que até pegar selo de carta e limpar com acetona para poder usar de novo, porque eu não tinha dinheiro para colocar uma carta para o meu pai. Naquele tempo não tinha zap, a gente era tudo no correio, isso eu fiz. E também daquelas moedas que eu pegava nos pés de São José, no nosso seminário São José do Rio de Janeiro, eu pegava e dizia: São José, eu vou ofertar de volta ao Senhor. E a minha primeira congra eu doei para uma igreja de São José, porque eu peguei as moedas de São José ao longo de 5 anos no Rio de Janeiro. Para pagar o metrô, para pagar ônibus, para comprar até uma pasta de dente, não tinha nada. Como eu falei para vocês hoje na reunião, até limpar prédio lá durante uma semana com os meninos pobres do Nordeste, a gente fazia, para poder ter o dinheiro de passar do meio do ano, porque o bispo dizia: no meio do ano eu não dou dinheiro. Vocês querem ficar, vocês querem vir para a diocese, você arruma, porque a diocese é pobre. Fica por aí. Uns ficavam, mas eu queria ver meus avós, meu pai, os irmãos, e a gente fazia isso. Mas não vou contar o resto das coisas, que tem coisas muito engraçadas nesses dinheiros que a gente ganhava. Que o bispo me tomou o dinheiro emprestado para arrumar o carro e até hoje não me pagou. É este sacerdote que crê na providência que a igreja espera. É este sacerdote que o povo de Deus necessita encontrar. Eu, desde quando cheguei à diocese com todas as dificuldades econômicas, esse sofrimento todo, eu nunca preocupei, sempre acreditei na providência. Padre João, que é o nosso ecônomo muito bom, é assim. Ele não solta um real, né? Ele é assim, duro. E às vezes eu falo para eles, outro dia ele falava: o negócio está difícil. Calma, vai dar certo, creia na providência. No dia do meu aniversário, pedi para o povo: dá um dinheirinho para a nossa rádio. Deu 5 vezes mais que eu pensei. Deu para pagar tudo que estava devendo, comprar um transmissor e ainda preparar o 13º para os nossos funcionários. Só o presentinho que muitos até aqui estão depositou lá no Pix da rádio no meu aniversário. Providência divina. Outro dia eu estava sem saber como é que fazia para pagar isso. Uma senhora liga para mim e fala: Dona Dair, eu quero te dar 50 mil reais para o seminário. Foi, pois põe na conta do seminário. Ela colocou lá e nós arrumamos o que precisava lá e estava apertado para pagar o seminário aqui. Vocês leigos, isso aqui tudo custa dinheiro aqui no seminário. Quanto que custa a mensalidade de vocês aqui, vocês sabem? Quase 4 mil reais cada um, né? Uma diocese pobre, mas Nossa Senhora e São José, a Divina Providência nunca deixou faltar. Quando eu peguei a diocese, nós estávamos devendo 2 anos de seminário. 2 anos sem pagar. E foi aquela luta, a gente pagava o mês e um pouquinho do atrasado. E graças a Deus, em 2 anos pagamos tudo. E hoje a diocese de Formosa não deve para ninguém, mas não compra uma agulha fiado também. Porque quando eu cheguei lá, eu fui nos postos, nas livrarias, nas lojas, no supermercado, cancelei os fiados. Porque vocês imaginam esse governo nosso, quanta coisa que não compra, hein? Que só Deus sabe. Confiemos, para encerrar esse tempo de férias de vocês, a poderosa intercessão de São José, guarda fiel das vocações e patrono da Igreja Universal. Que ele conserve cada seminarista nosso e também os demais nossos seminaristas amigos aqui, que vão de férias, na pureza, na alegria, na fidelidade e na perseverança. E num amor muito grande ao povo, aos doentes, aos idosos, às comunidades que vocês vão visitar. E que Nossa Senhora de Fátima, mãe dos sacerdotes, que em suas aparições insistiu tanto na oração, na penitência e na conversão, cubra cada um de vocês com seu manto materno, ensinando-os a viver cada dia a intimidade com Cristo. E não esqueça de levar o abraço do bispo aos seus familiares. O meu abraço às suas mães, seus pais, os irmãos, os parentes, os avós. Que ao retornarem para um novo semestre, agora em agosto, possamos encontrar em cada um coração ainda mais configurado ao bom pastor,
pronto para servir a Igreja de Cristo com amor, fidelidade e total entrega, até mesmo no martírio, se vier uma perseguição sanguinolenta à Igreja. Assim seja. Amém.